Se você já se perguntou por que Deus não acaba logo com Satanás e seus anjos caídos, você não está sozinho. Essa pergunta tem mexido com a cabeça de cristãos ao longo dos séculos. Afinal, se Deus é todo-poderoso e bondoso, por que ele simplesmente não dá um fim em Satanás e nos espíritos malignos que estão por aí? Vamos desvendar o que a Bíblia e a teologia cristã têm a nos dizer sobre essa questão. Prepare-se para descobrir segredos que podem mudar a maneira como você vê o bem e o mal. Você vai se surpreender. 1. Deus está esperando o momento certo. A Bíblia fala sobre um tempo determinado para todas as coisas. Mas o que isso significa no caso de Satanás e dos anjos caídos? Será que Deus está aguardando o momento perfeito para fazer justiça? Acredite, há indícios de que sim. Em Apocalipse 20, lemos que Satanás será finalmente jogado no lago de fogo e enxofre. Mas por que não agora? Deus poderia simplesmente acabar com o mal em um piscar de olhos. Mas a espera pode ter um propósito maior. Algo que envolve não só nossa compreensão limitada do tempo, mas também o futuro eterno. Há quem diga que essa demora é um ato de misericórdia e justiça ao mesmo tempo. Deus sabe que, ao deixar que o mal se revele plenamente, Ele estará dando a todos a oportunidade de escolherem com clareza. Quem imaginaria que essa espera tem um sentido tão profundo? 1. O livre-arbítrio e o teste final. Outra questão fundamental envolve o livre-arbítrio. Satanás e os anjos caídos fizeram uma escolha. E assim como eles, nós também temos o direito de escolher entre o bem e o mal. Mas, pense bem, se Deus já tivesse acabado com Satanás, nós ainda teríamos escolha? Será que a permanência de Satanás no mundo é um teste de fé e perseverança para todos nós? Essa situação pode estar sendo usada para nos fortalecer espiritualmente. Ao resistirmos às tentações e vencermos espiritualmente os desafios, estamos provando a força de nossa fé. É uma oportunidade de crescimento que seria impossível se o mal já tivesse sido eliminado. Alguns teólogos sugerem que essa batalha espiritual nos aproxima de Deus e nos ajuda a nos tornarmos mais fortes. Esse combate contra o mal seria uma parte essencial da nossa jornada espiritual. Que reviravolta, hein? 1. Satanás é um instrumento de Deus? Essa pode ser uma das revelações mais surpreendentes. Muitos estudiosos acreditam que Deus permite a atuação de Satanás para realizar um propósito maior. Parece chocante, mas e se, de alguma maneira misteriosa, o inimigo de nossas almas está sendo usado por Deus para algo que só Ele entende? Em Jó 1:12, vemos que Deus permite que Satanás teste Jó. Mas por quê? Deus tem o poder de deter Satanás, mas permite essa luta, um conflito que nos desafia a buscar a santidade e a perseverança. Deus sabe que somos moldados pelo que enfrentamos e talvez Ele permita essas dificuldades para que possamos crescer. Satanás pensa que está nos destruindo, mas, na verdade, pode estar ajudando, mesmo sem querer. É uma loucura? Ou há um propósito em tudo isso? Essa é uma questão que vale a pena refletir profundamente. 1. O plano de Deus é mais complexo do que imaginamos. Sabia que a Bíblia está cheia de mistérios? Muitos deles só serão totalmente compreendidos no fim dos tempos. E um desses mistérios é o plano de Deus para a humanidade e até mesmo para o destino de Satanás. Já pensou que Deus pode ter um propósito tão profundo e elaborado que, do nosso ponto de vista limitado, é impossível compreender? Ao longo das Escrituras, Deus revela pedaços desse grande plano, mas nós ainda não conseguimos ver o quadro completo. É como se cada evento fosse uma pequena peça de um quebra-cabeça divino. Talvez Deus, ao manter Satanás ativo, esteja nos dando tempo e condições para entender melhor a gravidade do pecado e suas consequências. Pode ser que só entenderemos plenamente esse plano quando o tempo certo chegar. Já pensou nisso? A batalha final já tem data marcada?
Alguns pregadores e teólogos acreditam que estamos nos aproximando do que a Bíblia chama de fim dos tempos. Mas o que exatamente isso significa? Bem, os estudiosos apontam para vários sinais que indicam que a batalha final está mais próxima do que pensamos. Em Apocalipse, vemos que Satanás terá um confronto definitivo com Deus. E tudo isso parece já estar planejado desde o início. É quase como um grande jogo de xadrez cósmico, onde cada peça está se movendo em direção a uma conclusão inevitável. Satanás pode estar fazendo suas jogadas, mas Deus já conhece o resultado final. Essa batalha épica entre o bem e o mal está marcada e planejada para acontecer. Será que estamos vivendo os últimos capítulos desse confronto épico? Se isso for verdade, o fim pode estar mais próximo do que imaginamos. Deus nos dá tempo para crescer e nos fortalecer espiritualmente. E se a presença de Satanás no mundo fosse uma maneira de nos fortalecer? Pense bem, sem desafios, sem tentações e sem luta contra o mal, como poderíamos realmente crescer espiritualmente? Muitos acreditam que Deus permite essa oposição como uma espécie de academia espiritual para o nosso desenvolvimento. Assim como os músculos se fortalecem com resistência, nossa fé se fortalece ao enfrentarmos o mal. Quando Satanás nos ataca, somos forçados a buscar mais de Deus, a nos tornarmos mais firmes e confiantes na fé. Deus sabe que, ao permitir esses desafios, Ele nos dá a chance de provar nossa lealdade e amor por Ele. Que tal ver a presença do mal como um desafio necessário? Essa perspectiva muda tudo, não é? E nos faz refletir sobre a importância de permanecer vigilantes e comprometidos com nossa fé. Tudo é parte do julgamento final? No fim das contas, a Bíblia é clara. Haverá um julgamento final para Satanás, os anjos caídos e toda a humanidade. Essa sentença definitiva, que está reservada para o último dia, marcará o fim de todo o mal. Mas por que ainda não aconteceu? Será que Deus está dando uma última chance para que o mal se revele em toda a sua essência, mostrando a todos as terríveis consequências do pecado? Alguns acreditam que essa é a última oportunidade para que cada um de nós entenda as consequências de suas escolhas. Deus não quer que ninguém se perca, e essa pode ser uma extensão da sua misericórdia para que todos saibam, sem dúvida, o que significa escolher o mal. Essa é uma chance final para a humanidade refletir e tomar sua decisão. Que ato de amor seria esse? Já imaginou conseguir entender toda a Bíblia de forma fácil, simples e rápida? Digo que isso é possível, e você pode começar hoje mesmo e saber a verdade escondida na Bíblia. Ficou curioso? Não olhe o link fixado nos comentários. Satanás será finalmente destruído? Sim! A Bíblia promete que Satanás e seus anjos caídos serão finalmente destruídos. A vitória final de Deus sobre o mal é certa, e podemos confiar nessa promessa. A demora para que isso aconteça pode parecer intrigante, mas, ao compreender os aspectos complexos da batalha espiritual e do plano divino, conseguimos entender que há um propósito maior em ação. Deus é paciente e justo, mas no final, o bem triunfará. O grande dia da vitória final sobre o mal está marcado e será um dia glorioso, quando todo o mal será aniquilado para sempre. Imagine um mundo sem dor, sofrimento ou tentação. Essa é a promessa divina. Esse dia nos dá esperança para continuar firmes. Conclusão. Por mais intrigante que pareça, a presença de Satanás e dos anjos caídos tem um propósito. Seja como um teste, um meio de fortalecimento espiritual ou até parte de um plano cósmico maior, essa situação é uma oportunidade para refletirmos sobre nossa fé e crescimento. Deus sabe o momento certo para todas as coisas, e enquanto aguardamos o dia da vitória final, Ele nos guia e fortalece. Que possamos permanecer firmes e vigilantes, certos de que o bem triunfará. No fim, toda a espera fará sentido, e veremos que o plano de Deus era perfeito desde o início.